Sabe aquele dia que você para tudo que você está fazendo para receber convidados super especiais? É o que nós estamos fazendo aqui na Net Globe. Programa por trás da TI Sisos a todo vapor, conhecendo novas histórias e grandes profissionais que vão deixar aqui um registro, uma semente para que a gente possa frutificar ainda mais este nosso setor. Felipe Fonseca, que honra poder te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, uma honra participar desse grande projeto com vocês e é um sonho realizado. E que bacana. Muito bom, obrigado. Felipe, você que sempre nos acompanha, né, tem buscado também dentro do programa Por Trás da TI histórias de amigos, né, pessoas que você tem uma admiração e agora chegou o grande momento da gente contar um pouquinho da sua história. Felipe, vamos começar de onde viemos, perspectiva de família, infância, lembrar daquela época boa, né, de uma geração que curtiu muito. Legal. Conta um pouquinho pra gente onde você nasceu, como que foi? Bom, nasci em Campinas, morei alguns bons anos aqui, depois eu mudei para Santos, passei um tempo em Santos, acho que foi a minha fase de maior descobrimento como pessoa, e depois eu tornei para Campinas, né? Mas o Felipe eu uso o termo, né? Eu venho de uma criação muito realista. Eu acho bem bacana quando a pessoa começa a dizer, né, poxa, eu vim de uma origem simples, humilde e tal. Mas eu acho que o termo realista, para mim, acho que é o que comporta a melhor forma de como o Felipe nasceu e foi gerado. Os meus Bacana. pais, dentro das suas possibilidades, sempre me trouxeram a realidade do que eu poderia e do que eu não poderia. Nunca nos deixou faltar nada, né? Mas, assim, baseado na realidade que nós tínhamos, a gente conseguiu desenvolver e apresentar, assim, né, várias coisas que a nossa infância pôde nos trazer, né? Uma coisa muito legal que era, né, por exemplo, eu tive o privilégio de brincar muito na rua. Enfim, hoje, se a gente for comparar nos É, dias de hoje, praticamente é impossível, tem né? que ser dentro de um condomínio, né? Tem que ir dentro de condomínio com uma boa segurança ainda, É, porque dentro do condomínio você encontra alguns problemas. Mas, né, dentro da realidade que meus pais puderam nos ofertar, né, eu pude viver grandes experiências e me desenvolver, né? E eu acho muito legal que uma das coisas que marcou muito a minha infância foi que quando eu tinha 8 para 9 anos, e naquela época a gente tinha o privilégio de poder ir na escola, que a gente estudava, que a escola ficava aberta para a gente poder usufruir da infraestrutura, das quadras e é. tudo mais. E meu pai nos levou, né, eu e meu irmão, né, nós somos em 3 irmãos, 2 homens e uma mulher. E meu pai pegou, né, eu e meu irmão e levou na quadra para a gente jogar basquete, Olha só, com 8 anos de idade. E ali, e até hoje eu lembro do movimento que meu pai fazia, ensinando como que tinha fazer o arremesso de basquete. E aquilo para mim foi, aquilo que a gente fala, né, foi paixão ao primeiro arremesso. olha, Foi muito legal, porque ali eu me apaixonei pelo esporte e comecei a me aprimorar. Então, a minha vida foi pautada em alguns momentos em que eu não brincava na rua, mas eu ficava na quadra jogando basquete. que bacana. Então eu passei quase 10 anos jogando basquete. Foi muito legal, assim, eu aprendi muito essa questão da competitividade, né, da disciplina, de poder executar algumas ações baseadas numa diretriz que a gente recebe, né, de um técnico ou do próprio pai e da própria mãe, e manter muito respeito. Acho que é uma coisa que talvez hoje a gente tenha visto se perder um pouquinho, né, infelizmente, né, o respeito pelos pais. Mas na minha formação achei que foi muito legal isso, né, de poder ter essa realidade de executar algumas ações, poder não me preocupar com uma realidade talvez que muitos talvez viveram, de talvez não ter uma condição de ir para uma boa escola ou de não ter algumas coisas se realizar, né? Meu pai me proporcionou eu poder jogar basquete e estudar apenas, É. né? Então não tinha aquela preocupação de ter que prover alguma coisa em casa. Isso me durou até praticamente meus 19 anos de idade. Então, assim, eu me sinto muito privilegiado, né, de vir de uma origem realista, baseada, assim, talvez com luxo, talvez em alguns momentos na escassez, mas vivendo sempre o melhor que meus pais poderiam me Perfeito. prover. Acho muito legal É isso. muito legal, uma bela criação diferente. A gente olha muito para isso Uhum. hoje em dia, né, tentando, porque o mundo hoje é um mundo de oferta, um mundo Sim. de, né, de muitas aparências e tudo mais. A gente tenta passar isso para os nossos filhos, mas você teve essa criação vinda aí dos seus pais. Que bacana, Muito que legal. gostoso. Felipe, e quando foi os primeiros insights assim de computação? Quando o computador chegou, talvez na sua casa, na sua vida, como que foi esse início com o contato com a tecnologia da época, né? Eu te digo que, né, para a gente que é um pouquinho mais experiente de idade, É, vamos dizer assim, acho que foi em 94, quando eu, né, estava realizando um treino de basquete, e aí o pessoal do SESI chegou no clube que nós treinávamos e veio ofertar alguns cursos de tecnologia.
né, daquele MS-DOS, MS-DOS, né? e aí, onde eu treinava era do lado do SESI, né? Falei assim, ó, vocês praticaram o seu esporte, né? E nós vamos, né, incentivar vocês a também estudar. E ali foi meu primeiro contato com o computador, aprender a mexer com um pouquinho de computador. Então foi em 94, Que e bacana. aí nós fomos ter nosso primeiro computador mesmo em casa em 98 só. Foi quando meu pai conseguiu, né? Ele conseguiu trazer pra gente um computador. E aí foi a nossa primeira relação, de fato, assim, de poder ter um ativo diferente em casa, que não era só a televisão, né? A gente passou a trocar a televisão pelo computador. É. E ali foi quando eu tive essa experiência que eu podia, de fato, implementar um pouquinho do que eu aprendi nos cursos de MS-DOS no nosso computador próprio. E é legal reviver essa época, né? Porque era bem isso, né? O computador chegando, né? O nome informática começando a ser colocado ali como uma profissão e uma profissão do futuro, né? Faça um curso porque vai ter um mercado super interessante na frente. Mas como assim? Fazer um curso de MS-DOS, né? Exato. Mexer no mouse e por incrível que pareça, né, Felipe? Era empolgante pensar em tudo isso, né? Exato. Então essa foi minha primeira experiência, né, com o computador. Até então eu era muito averso ao computador, porque a minha vida eu achava que ia ser um jogador Basquete. profissional de basquete. Né? Minha vida era treinar, viajar, competir e voltar para casa. E quando você tem essa experiência com o computador, eu acho que uma das coisas mais engraçadas dessa época foi, né, que nós na época tinha que esperar as 22 horas para cobrar um pulso, só porque era muito caro a internet. E ali que a gente usava o período da noite para se aprimorar um pouquinho no conhecimento. Então, acho que era boas lembranças que trazem, né? Felipe, como foi esse momento onde você começa a ver que aquilo que você ama fazer, que era jogar basquete, jogava bem, time, ranqueada, aquela coisa toda, e aí você tem que definir uma carreira, uma coisa talvez um pouco diferente dos planos iniciais, e aí vem a TI, né, na sua vida. Como que foi esse momento? Compartilha conosco. Foi um momento bem disruptivo, porque assim, na época que nós decidimos parar o basquete, eu praticamente estava com um contrato pré-estabelecido com um time lá em Santos, para a gente jogar profissionalmente, mas a gente sabe que no Brasil, infelizmente, o que reina aqui é futebol. Então, os salários não eram salários adequados e tudo mais. E meu pai, num conselho bem assertivo, falou assim, filho, eu acho que chegou a hora de você pensar em deixar a carreira de atleta para um segundo plano e estudar. Né? Hoje você pode estudar e continuar competindo. Então foi quando eu comecei a pensar um pouquinho em deixar de ser só atleta e me aprimorar em alguma área específica. Como eu tinha muito esse envolvimento com o esporte, eu comecei a procurar profissões que eram relacionadas ao esporte. Né? Então, educação física, pensei em medicina, pensei também em fisioterapia, que era uma profissão que estava ligado com a reabilitação de pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Sempre tive essa paixão por pessoas, e também está muito ligado ao esporte. E aí eu acabei adotando a fisioterapia como primeira opção de estudo. Me formei em físio, atuei por alguns anos. Olha que legal. E aí, por atuar, né, como físio numa clínica, a gente tinha, né, toda a equipe. A minha primeira contratação em TI, o que me levou para TI, foi que o gerente virou meu primeiro chefe, foi meu paciente. E ele falou assim, poxa, eu gosto da forma que você conduz as pessoas que trabalham com você, você sabe quem é cada paciente, você sabe qual que é o tipo de situação ou patologia que está envolvida, né, em cada um deles, você consegue controlar, e eu preciso de uma pessoa que controle toda a minha equipe. Falei, eu não tenho experiência nenhuma com TI, né, assim, né, estudei em 94, MS-DOS, não tem nada com o mercado de hoje. Eu falei, não, eu quero uma pessoa não técnica para cuidar de pessoas, de uma equipe técnica, e então depois você desenvolve a sua carreira. E aí, né, no momento que era propício para minha carreira pessoal, eu acabei aceitando o desafio, e aí em 2006 eu comecei de fato com TI. Poxa, sua história é muito legal, ou seja, sai um pouco daquele tradicional de ter começado já nas áreas técnicas e você vem com as habilidades, né, que hoje a gente sabe são soft skills, né, ou seja, você tem essa habilidade de poder conectar, muito legal. E como que foi esse momento? Ou seja, liderando pessoas com conhecimento, né, técnico maior, mas ao mesmo tempo esse apaixonante mundo da tecnologia. Não deve ter sido muito complexo juntar-se o time ali, né? Eu vou dizer que pelo lado de pessoas não foi difícil, mas pelo lado técnico foi muito complexo. Porque nós entramos numa operação que era o WebSphere Application Server, né, um aplicativo Java, e o Felipe não conhecia nada. Como é que eu ia gerir uma equipe, né, que era muito técnica, que tinha diversos níveis, né, desde pessoas mais júniores até ultramaster especialistas no tema,
E o Felipe precisava fazer com que todos eles trabalhassem de uma forma muito assertiva. Então, quando eu entrei, de fato, identifiquei como seria o meu mundo, eu dei o famoso um passo para trás, chamei o meu gestor, né, meu gerente, falei, cara, eu preciso estudar, preciso aprender a tecnologia, para eu, de fato, conseguir executar o que você quer que eu faça aqui dentro. Né? Porque trabalhar com pessoas, lidar com pessoas, para mim é mais tranquilo, é mais fácil. Eu tinha esse lado, né, de cuidar muito de pessoas, mas para eu cuidar bem deles, eu preciso falar a língua deles. É. E esse foi a mudança, né, de estação, vamos dizer assim, porque eu comecei a entender o mundo mais tecnológico. Eu tinha a versão da tecnologia porque eu tratava pessoas com lesão da tecnologia, né? E aí eu falei, poxa, para mim, computador ou ele funciona, ou você joga fora e, troca, e compra outro. E de repente eu tendo que manipular as informações dentro de um computador, de um ambiente como um todo. Então foi bem subtil para eu conseguir, de fato, executar esse papel de TI. Né? Não sou mais um profissional da área da saúde que largou a área da saúde e entrou no mundo de TI, que era, até então era uma caixinha preta, e começou a se abrir para um mundo assim, espetacular, fascinante, que é o que é você conseguir lidar mesmo com a TI. Então, quando eu entendi o que era que eu tinha que fazer em tecnologia, aí eu me tornei muito mais apaixonado por isso do que eu faço hoje. Que bacana. Isso mostra novamente o quanto a profissão em tecnologia da informação é uma profissão democrática. Exato. Nós temos a chance de ter aqui, né, o Felipe como grande exemplo. Né? A sua história é um grande exemplo dessa ótima forma de acolhimento, né, que é a nossa profissão. Felipe, então, um time, um desafio, tecnologia crescendo mundialmente, e aí vem um desafio seu de investir na sua carreira, mas também trazer esse lado da especialidade, de propósito. Eu acho que a gente fala muito de propósito em alguns momentos. Como que foi a entrada para o mundo de cibersegurança? Nessa primeira jornada em TI, por eu ser um braço direito da minha gestão, eu era responsável por manter as máquinas compliance do time em cibersegurança. E eu não tinha noção nenhuma do que estava fazendo. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. E aí veio o time de segurança, né, da empresa que eu trabalhava, não tem problema falar, né? A IBM foi minha primeira casa. Claro que sim. E aí veio o time de segurança da IBM e me deu um script na mão, falou, Felipe, você vai rodar essa máquina ocultamente na máquina dos nossos colaboradores, e você vai coletar todas as informações e ver se tem algum desvio de padrão de segurança. Aí eu falei, como é que eu, Felipe, sem saber uma linha de comando, eu vou executar um script na máquina né, de colaborador de uma outra pessoa para conseguir coletar esses dados e transformar isso em algum tipo de indicador de segurança. E foi ali que eu tive a minha primeira paixão, porque eu consegui, de fato, né, seguir o protocolo que eles passaram, né, sem querer, acessei a máquina do Renato, coletei as logs, vi que tinha uma alteração lá, por exemplo, e apontei para o pessoal. Ele falou, poxa, se isso é possível fazer, então tem muito mais coisas que eu vou conseguir descobrir nesse mundo e me aprimorar. Então foi aí que eu tive essa paixão por cibersegurança. Falei, poxa, eu consigo gerar processos, protocolo de segurança, eu consigo manter uma empresa compliance com algumas diretrizes que ela mesma provê. E aí eu fui me aprimorando e desenvolvendo um pouquinho mais. O que me tornou cibersegurança mesmo foi que um dos nossos clientes dentro da IBM precisava que a gente fizesse a gestão do LDAP deles. Tá. Nível de perfilamento, acessos, controle, né, de inclusão, alteração e remoção dos usuários e tudo mais. E aí a gente começou a estudar o LDAP para, de fato, conseguir fazer esse mapeamento dos usuários, ter lá o OAD e tudo mais. E foi ali que a gente teve essa interação de conhecer um pouquinho mais de controle de acessos, por exemplo, que foi minha porta de entrada em cibersegurança. Muito legal, ou seja, basquete, fisioterapia, um belo convite, uma grande superação, né, por uma falta momentânea ali de conhecimento, né? E aí você chega aqui para poder tocar um negócio com um olhar de segurança, né, defender, né, ou seja, a continuidade do negócio. E como que você vê esse mercado hoje, né, principalmente um mercado que tem um déficit de mais de 600 mil posições no mundo, 4 milhões de posições, e eu acho que você é um exemplo que mostra que sim, é um mercado sensacional. Sem dúvida. Eu acho que com o avanço da tecnologia, consequentemente, vem também as vulnerabilidades, as fraquezas, porque as pessoas cada vez mais querem se tornar disponíveis. E a disponibilidade traz, geralmente, risco para nós, ou a exposição nos traz risco. E eu vejo que hoje, quanto mais a gente consegue criar processos ou procedimentos que vão nos blindar com relação ao que nós executamos no dia a dia, né? Entre aspas, vamos dizer assim, né? A mídia social hoje, a exposição das redes sociais hoje, nos potencializou nessa questão de a gente se preocupar com o que nós somos. Né? Tem até uma
Uma certa vez eu tive o privilégio de trazer uma palestra sobre a segurança de ser quem eu sou. Como é que eu posso ser quem eu sou com segurança? É. E aí você aborda a segurança de informação com pessoas que são normais, que não trabalham com segurança, que não pensam em segurança, mas você consegue introduzir as melhores práticas de que está em falta no mercado hoje. Né? Hoje a gente vê, não tem pessoas que hoje não habilitam, né, o fator de segurança nas suas mídias sociais, nos seus perfis sociais, ou está simplesmente expondo qualquer tipo de informação. Então, quando a gente pensa em segurança de informação hoje, e a gente vê o quanto que o mercado está se dispondo ou se mostrando porque tem a mostrar, a gente percebe que é muito importante você ser um ícone que vai levantar a mão e dizer assim, gente, podemos fazer isso, mas precisamos tomar cuidado para executar dessa maneira. Perfeito. Para a gente não ter esse tipo de vulnerabilidade. Né? Hoje, né, por exemplo, sou pai de 3 meninas. E as minhas pequenas, o que mais gostam de fazer é ficar brincando, de imitar, né, os famosos youtubers, né, fazer as livezinhas e tudo mais. E você tem que criar a consciência de que isso pode ser uma vulnerabilidade porque está se expondo para um momento que talvez não seja propício para se expor. E isso tudo converge muito à questão, né, da segurança, não só no mercado corporativo, mas no mercado pessoal. Então, a gente vê que tem muitas empresas que também não estão se preocupando como deveriam se preocupar com segurança. Então, é um mercado que está cada vez mais emergente porque o avanço da tecnologia propicia a vulnerabilidade. Propicia, né, o acesso muito mais fácil, mais rápido. Se você não pensar nos mecanismos que estão por trás dessa facilidade, você se torna vulnerável. A gente não quer ser vulnerável. Bem colocado, viu, Felipe? Queria explorar um pouco essa sua fala. Ou seja, a tecnologia está evoluindo tanto, está sendo tão aprimorada, que a gente não está conseguindo acompanhar na mesma velocidade o trabalho de conscientização, os planos de engajamento, né? As técnicas, né, para prevenir uma engenharia social, né? Ou seja, praticar mais, né? Ou seja, colocar isso meio que como um ingrediente presente no dia a dia de como a nossa empresa opera, com segurança, com responsabilidade, com alerta quanto a isso. Exato. Muito bem colocado, bacana. Felipe, uma coisa que eu queria explorar aqui positivamente com você é a importância da gente também olhar, né, para pessoas que estão numa idade um pouco mais avançada. Né? Eu acho que o seu caso também nos chama para isso. Né? Nunca é tarde para começar uma jornada num mercado que, poxa, a pessoa gostaria, como tecnologia ou como mais especificamente cyber. Queria que você falasse um pouquinho dessa visão diferente do que foi com os nossos pais, né? Ou seja, com 50, 60 hoje, é muito bem-vindo num mercado como o nosso, né? Eu acho que uma frase que muitas pessoas usam é nunca é tarde para você começar, né? Basta ter vontade. E acho que você colocou uma fala muito bem posta, né, hoje. O mercado de cyber é um mercado que está com muita falta de mão de obra especializada ou de pessoas que queiram se especializar. E para você se especializar, você tem que querer fazer isso. Então, por exemplo, eu mudei de carreira com 26, 27 anos. E já tinha, né, em tese, uma profissão consolidada. E você encarar um mercado que você nunca viu, que você nunca trabalhou, vai da sua vontade também, né? Acho que sim. E eu acho que poderia tomar a liberdade de falar que o brasileiro, nesse aspecto, ele é muito bom. Nós somos bons. O brasileiro, ele se molda muito fácil, né? Mas tem que ter vontade. Tem que ter a disposição, você tem que ter, né, estar determinado a isso. Os desafios nós vamos encontrar a vida inteira. Não é porque hoje nós estamos no estado que nós estamos, no patamar que nós atingimos, que pode ser que aconteça algumas coisas que vão nos tirar, né, às vezes, a tranquilidade. Mas quanto mais você quer, você alcança. E é possível você alcançar. Se eu conseguir, por que uma outra pessoa também não vai conseguir? Né? Seja de uma idade mais avançada ou um pouco mais novo do que nós somos hoje. Então, quanto mais nós queremos executar as ações, quanto mais a gente quer alcançar novos sonhos, mais eu vou conseguir se eu me determinar nisso, mas se eu me empenhar para isso. Né? Então, acho que esse é o ponto que eu gosto de sempre frisar. Nunca é impossível. Quem limita somos nós. E temos que quebrar essas barreiras, né? Essas barreiras. Felipe, uma coisa bacana de pensar na sua jornada é a gente conseguir imaginar o quanto que a gente pode deixar, né, de legado para as pessoas, principalmente quando você tem pessoas na sua vida que te ajudaram muito. Sim. Nós temos um capítulo aqui no nosso programa que a gente relembra de pessoas, agradece pessoas, né, que são fundamentais dentro da jornada, né? E a importância de ter
pessoas que acreditem, né? Como o exemplo que você deu, né? Um paciente visualizando, né? Uma oportunidade. Queria que você falasse um pouco da importância da gente ter referências, pessoas, né? E essa gratidão, né? Dentro da jornada. O mundo cyber é um mundo muito pequeno, né? A gente sabe disso, né? É, Então, assim, eu digo isso porque, assim, quanto mais eu sou grato pelo que eu tenho, o que eu sou hoje, mais eu engrandeço no meu próximo, a pessoa que está olhando para mim também, ou que foi referencial para mim. Se eu puder citar o nome, eu digo que ele já esteve nessa cadeira aqui, que é o Leonel Conte. Leonel Conte. Nós trabalhamos junto na IBM. E ele falou assim, cara, tem uma área que eu estou estudando, que eu estou gostando bastante, né? E ele já estava desenvolvendo aquele processo de fazer, né, rodar os scripts, que é a área de segurança. Então, assim, ele para mim é uma grande referência, é uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme. Eu chamo ele de manão, de amigão mesmo, porque ele sempre nunca pensou assim, não, ele vai competir comigo. É verdade. Vai disputar uma cadeira comigo. Mas ele sempre me trouxe para perto, porque assim, tem muito mercado, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para a gente executar. Então, acho que quanto mais grato nós somos, mais a gente amplia nosso poder de relacionamento com as pessoas. É. E sem dúvida nenhuma, né? Se eu fosse pensar na minha primeira gratidão, a primeira pessoa que me vem na cabeça é o Léo. Porque ele sempre me trouxe para um mundo, tipo assim, vamos nesse caminho, que esse caminho vai dar certo. O Léo é um gigante, né? Um coração enorme, um ser humano maravilhoso. E assim, eu tenho muitas pessoas que eu tenho gratidão assim, enorme. Assim, se fosse ficar falando nome aqui, a gente ficaria vários minutos só agradecendo as pessoas. Mas ele é um cara que eu tenho assim no coração, mesmo como um irmãozão, porque ele me trouxe para esse mundo. E se eu sou o que eu sou hoje, muito vem dele. Que legal. Né? E também tem que sempre ser grato, né, aos nossos pais, que sempre nos incentivaram. Eu brinco lá em casa, eu sou a ovelha negra da família, porque meus pais, né, meus pais e meus irmãos, tudo para a área comercial. Vendas, negócios próprios. E o Felipe era o cara que vinha do basquete, fazia terapia para TI. Então, a gente tem que ser muito grato aos nossos pais também, porque eles me proporcionaram essa condição, né, de eu ser quem eu sou hoje. E isso a gente vai levando cada dia mais para que as pessoas também olhem para nós e sejam gratas ao que nós fizemos também por eles também. Né? Então, acho que é muito importante a gente reconhecer uma boa ação para que as pessoas também olhem para a gente e sejam gratas por nós porque nós fizemos por eles. Legal. Felipe, pai de 3 meninas, é isso? Exato. Ou seja, então lá na sua casa reina as mulheres, sem dúvida alguma. Exato. Nas horas vagas, o que o Felipe gosta de fazer? Tem algum hobby? Joga basquete ainda? Como que é o... Infelizmente, a gente não joga mais basquete porque não dá muito mais tempo. Mas atualmente eu e minha esposa nós praticamos o beach tênis. Oh, que bacana. Sempre foi um desafio nosso como casal, né? Porque, obviamente, o dia a dia nos consome, o trabalho, a gente está cada vez mais trabalhando, a gente tem menos tempo em família. Mas eu sempre quis ter um esporte com a minha esposa. E aí nós achamos o beach tênis em comum, porque eu joguei também tênis muito tempo, eu gostava do esporte. E aí ela começou a jogar na primeira aula, ela gostou e a gente embarcou nessa jornada. Então, assim, quando nós não estamos na quadra, né, jogando um beach tênis, a gente está curtindo as pequenas, né, as minhas 3 filhas. E como meu mundo é um mundo feminista, vamos dizer assim, né, a minha diversão é estar com a família, a gente vai muito em shopping, outlet, essas coisas e tudo mais. As coisas que as meninas gostam, né? Mas assim, eu levo um cabeleireiro, a gente faz a unha junto, não tem vergonha nenhuma de falar, pinta uma unha, lixamos, sabe? Que assim, bacana. Faz todas as coisas. São coisas que talvez tragam referência de um pai presente, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Na minha hora vaga eu quero ser um pai presente. Boa. Então, tudo que eu posso fazer por elas e com elas, para mim, é o meu maior privilégio. Só quem é pai de menina sabe o que o Felipe está dizendo. Eu sou pai da Maria, sei exatamente o que você está dizendo também. A esposa não gosta muito, né? Porque são os grudinhos do pai. Né? E às vezes a gente precisa viajar a trabalho e quando volta, né? A mãe que fica cuidando, na hora que o pai chega, gruda no pai, fica com o pai. Então, assim, a mãe às vezes não gosta muito, mas eu falo que a minha maior experiência sobre que era tão bom ser pai e ter sido pai antes. E pai de menina, eu vou dizer que... É especial. É especial. É muito gostoso. É especial. Tá aí, conhecemos um pouquinho mais dessa história tão bonita de vida, né, de carreira, né, uma história que se funde, né, Felipe, em tudo, né? Sim. Nós somos isto, né? Pessoa, pai, profissional, amigo, filho, né? E tudo isso conta muito. Felipe Fonseca, um prazer poder ter a sua grande participação aqui no nosso programa, deixar um pouquinho da sua semente aqui conosco também. E se essa história, esse bate-papo que fizemos juntos, tocar uma pessoa e ela entender
que esse fabuloso mundo que a gente vive aqui tem um espaço para ela, seria um grande resultado. Então fica aqui meu muito obrigado e parabéns. Obrigado, gente. Uma honra, um grande privilégio participar com vocês. Obrigado, valeu. Felipe Fonseca. Aê!